atenção para você entender. A Bíblia, em Salmo 23, a gente vê que está escrito assim, né? Que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. A gente para pensar, e a gente vai ligando uma coisa a outra, quando a Bíblia fala assim, Jesus, filho de Davi, era porque ele era da descendência de Davi. Só que a gente vai ver aqui uma coisa muito interessante, pessoal, que repetiu com Davi, né, com Jesus, os dois igual. Houve o mesmo acontecimento que houve com um, aconteceu com o outro. Por exemplo, quando Davi estava nos campos, a Bíblia conta que ele estava cuidando de ovelhas, né, e apacentando ovelhas. E o que Davi ele fazia para cuidar das ovelhas? Você sabe? A gente vai falar sobre isso hoje. Davi ele orava muito e era uma pessoa que se santificava. Então, quando Deus olhou lá dos céus procurando alguém para substituir Saul, Deus encontrou Davi. E Deus, logo imediato, mandou que Samuel fosse à casa de Jessé para consagrar Davi a rei de Israel. Só que a realidade daquela consagração era uma preparação. Deus estava preparando Davi, porque coisas grandes, seja lutas grandes, estavam para vir sobre Davi. E quando uma pessoa não está preparada para receber as lutas, receber as rebombadas, ela não consegue permanecer de pé. Quando uma pessoa ela não se prepara, quando vem dias ruins, ela cai na fé. Então, aquele azeite que desceu na cabeça de Davi era apenas uma preparação, porque Davi lá na frente seria o rei de Israel. Mas imagina você se Deus não preparasse ele ali. O que seria dele quando ele chegasse o momento de assumir o reinado? Você acha que ele suportaria tudo que ele passou? Davi ele foi perseguido pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Eliabe tentou tirar a vida de Davi. Quer dizer, imagina uma pessoa, né, um jovem, com a idade que Davi tinha na época, recebendo na cabeça o óleo e ninguém entendia o que estava acontecendo. Quando é que ele vai assumir o trono? Ele está sendo consagrado hoje, mas poxa, quando é que ele vai assumir? Não, ninguém sabia, porque era um propósito de Deus, um plano de Deus muito grande para a vida de Davi. Deus estava preparando Davi para as coisas que iriam acontecer no futuro na vida de Davi. Então, quando uma pessoa na igreja evangélica hoje, ela recebe na cabeça dela uma unção, ela está sendo preparada, porque fazer a obra de Deus não é fácil. Então, ela está sendo preparada para as lutas que irão vir e que ela vai ter que enfrentar. E se ela estiver não preparada, ela não vai conseguir suportar as lutas, as adversidades que surgirão nos seus caminhos. Então, vamos entender uma coisa. Eu só estou falando isso aqui para poder eu entrar no meu vou pregar para você, tá? A gente vê a história das 10 virgens. 5 preparadas, né? E as outras não preparadas. A gente vê 5 que tinham as suas lâmpadas cheias e 5 que as lâmpadas estavam vazias. Então tem muita gente, quando ela vai bater de frente com o diabo, por que ela não consegue vencer? Porque as lâmpadas dela se apagou, está vazia, entendeu? Então uma vez que a pessoa está vazia, a pessoa não está cheia de Deus, ela vai até tentar, mas ela não vai conseguir. Então eu quero te ensinar que isso aconteceu, tudo isso com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele foi separado pelo próprio Deus para representar Deus aqui na terra, ele cresceu. E qual foi a primeira atitude dele? Ele quis se batizar. Quando ele desceu as águas, o que aconteceu com ele? Veio logo o Espírito Santo e entrou nele através de uma pomba. Então, vamos aprender isso aqui. O que estava acontecendo com ele quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo?
ele estava sendo preparado, porque ele ia enfrentar um grande deserto pela frente. Por exemplo, vocês aqui sabem o que a gente vai enfrentar amanhã? Ninguém sabe, não é? Mas vamos falar a verdade? Estamos tendo hoje a oportunidade de nos preparar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tá? Para você amanhã saber como lidar com os problemas que vão acontecer. Então, olha que coisa interessante. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo e agora ele está no deserto. Um lugar que não tem nada e não tem ninguém para te ajudar. Ele não tinha ninguém para ajudar ele. Agora, se o Senhor Jesus não recebe o Espírito Santo, como é que ele ia vencer o que ele venceu no deserto? Venceria? Não. O que faz uma pessoa permanecer de pé, o que faz uma pessoa ela vencer, é quando ela recebe o Espírito Santo. É quando o óleo, o azeite desce na cabeça dela. Se você ligar uma coisa a outra, eu falei de três, estou falando de 3 mensagens que ligam tudo ao Espírito Santo. As 10 virgens, o óleo na cabeça de Davi, Jesus recebendo o batismo e recebendo a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo. Então, eu estou falando do Espírito Santo. Levante a cabeça e olha bem para mim. Você quer vencer? Não fique preocupado com o que você vai comer amanhã. Você vai pagar amanhã. O que você vai vestir amanhã. Aprenda uma coisa. A preocupação, ela te afasta de Deus. Confia em mim. Em vez de você ficar preocupado ou preocupada, porque amanhã eu tenho que pagar tanto no cartão, amanhã eu tenho que pagar X, né, da fatura, amanhã eu tenho que resolver isso. Escuta, gente, não fique assim. Sabe por quê? Tudo isso vai pesar na tua cabeça. E todas essas coisas vai aos poucos tirando as suas forças. Você quer ver você vencer tudo isso? Que bom. Quer ver? Se preocupe com uma coisa. Se preocupe em se preparar. Se preparar como, pastor Ivan? Buscando a presença de Deus. Se fortalecendo da presença de quem? Aí, quando vier o problema, você vai estar firme. Quando vier o não, você vai estar firme. Quando tudo vier para te abater, você vai estar firme. Por quê? Porque você se preparou. Se você está orando, já está orando, não pense que as suas orações é o suficiente. Dobre elas, ore mais. Se você acha que você está orando demais, está fazendo demais para Deus, tira isso da tua cabeça. Coloca na tua cabeça que você tem que orar mais, que você tem que buscar mais, que você tem que jejuar mais, que você tem que se envolver mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que se afastar mais. De quê? De tudo que te afasta de Deus. Amém, pessoal? É um mau pensamento? Se afasta ele de você. Pense em coisas boas. Olha o que eu vou ler para vocês assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado por quê? Eu vou até marcar aqui para entender, para te explicar isso aqui. A guerra dele no deserto era física ou espiritual? Me responda. Era física ou espiritual? Era espiritual. Agora me responda uma coisa. Como é que ele ia vencer uma guerra espiritual se ele não tivesse no espírito? Se luta com o espírito? Não. Espírito você vence na onde? A base da oração. Por quê? O que está escrito em Efésios? Que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados que
que atua na região celestial. Então vamos entender uma coisa. Como é que eu vou vencer o mal? É através da minha oração. Como é que eu vou vencer o que eu não vejo? É através da minha fé. E como é que eu uso a fé para vencer o que eu não vejo, pastor? É eu me mantendo fiel a Deus e me mantendo firme na presença de quem? Aconteça o que acontecer com você. Mantenha a sua cabeça levantada. Amém? Amém? Amém. Mantenha a sua cabeça levantada. Olha, pastor, está tudo de cabeça para baixo. Escuta uma coisa. O diabo quer que no momento que você enxergue tudo de cabeça para baixo, que você também vire de cabeça, ele quer que você perca a cabeça diante do problema que você está enfrentando. Aprenda que quando a gente reclama, aprenda que quando a gente fala ou reclama, murmura, nós estamos fazendo tudinho que o diabo quer que a gente faça. Agora, quer ver uma coisa? Escuta. Quem crê que Deus é fiel aqui? Você crê que Deus pode mudar a tua vida de hoje para amanhã? Quem acredita nisso? Eu estou falando assim em todos os sentidos. É só você não se entregar. Repete comigo. É só eu não me entregar. E perseverar na presença de quem? De Deus. Não se entregue, não. Persevere. Lute. E a vitória vai chegar. Olha o que está escrito. E depois de jejuar, isso aqui que me chama a atenção, olha, eu estou trabalhando, 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Mas peraí, pessoal. Ele foi levado para o deserto, aí está escrito, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então esse jejum de 40 dias e 40 noites foi no deserto ou foi antes? O que a gente tem? Foi antes ou depois? Foi antes ou depois? A gente vê que ele foi para o deserto, ele já estava em jejum. Olha aqui para mim. Tem uma guerra ali espiritual para mim vencer. Vem aqui, pastor Alexandre. Fica aqui, pastor Alexandre. Vai contra o seu espírito. Tá? Eu não te vejo. Olha aqui para mim. Ele é um espírito que eu não estou vendo. Então, eu vou vencer esse espírito aqui. Pá! Desgraçado! Pá! Miserável! Você sabia que quando na minha infância eu, quando estava com raiva, dava soco na parede, e hoje eu estou sentindo dor, eu batia na parede, falava assim, botar na cara, vou bater na parede, pá! Dava soco na parede, calejando a mão. Agora deu problema. Olha aqui, que a gente faz lá atrás, para se refletir, aí, pá! Isso aqui quando maldito, pá! Desgraçado, pá! E como é que o diabo está dando risada? É tão assim mesmo. Tem gente que quando está com raiva quebra tudo dentro de casa. Isso resolve alguma coisa? Resolve? Não. Hã? A mulher quando está com raiva do marido joga as coisas em cima do marido, não é? Sim ou não? Resolve alguma coisa? Então vamos lá. Posso falar? A nossa guerra. Como é que a gente vai derrubar um gigante grande na nossa frente? É a gente dobrar os nossos joelhos. Quem está entendendo? Eu não posso querer brigar com o espírito que eu não estou vendo ele. Eu vou bater, não vai acontecer. Então comece a orar. Ó Deus, envia um anjo agora com a espada assim, grita aí, velho. Quem é esse demônio maldito? Quem é ele agora? Grita! Quem é esse demônio maldito? Pô, aí tem que agir agora. Estou gritando, o demônio não quer. Pô, o demônio não quer gritar. Esse demônio maldito. Estou me acabando de orar. Quer me resistir? Amém. Diga graças a Deus. Deus, passada tudo. Caiu bem. Amarrado. Querendo resistir, vai dar uma revolta. Não é?
falando aí. Vamos lá. Versículo de número quanto? 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de quem? De Deus, manda que esta pedra se transforme em... Como é que a gente dá o nome disso aqui? O diabo, ele é estrategista. Ele usou um meio para tentar pegar Jesus. Você não é filho de Deus? Agora transforme essa pedra em pó. Por quê? Se Jesus faz o que ele quer, seria Jesus fazendo o quê? A vontade do diabo. Quer vencer ele? Quem quer vencer ele? Jejum e ora. Amém? Jejum e ora. Quer vencer o mal? Jejum e ora. Agora quer ver uma coisa? Se ele transforma a pedra em pão, o diabo vai dizer: ele fez o que eu quis. Aquela pedra em pão que ele queria que ele transformasse não era para matar a fome de Jesus, mas era para quebrar o propósito de quem? Então ali, Jesus olhou para ele. Vamos ver o que Jesus falou para ele. Vamos lá? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Tem pessoas que têm a Bíblia, têm a palavra na boca, têm a boca de Deus dentro de casa, e ela fica uma semana sem pegar e saber o que Deus quer falar com ela. Olha o que ele falou: nem só de pão, nem só de quê? Vive, mas de toda palavra que sai da onde? Da boca. Então vamos entender que isso aqui é a boca de Deus. Você está triste? Está passando por um problema na sua vida? Está vivendo momentos que está te abalando? Pega a Bíblia e fala: Deus, fala comigo. Abra ela e fala: Deus, me oriente na tua palavra. Agora, se você abriu e você leu e foi algo pesado, segura. Não fica dizendo assim: não é isso que eu fiz, não vou trocar aqui. Eu vou virar aqui porque o que eu li aqui não é para mim não. Aí eu vou virar aqui. Deixa eu ver aqui do outro lado. Eu acho que isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Porque às vezes a gente quer ouvir aquilo que faz bem para a gente. Então, abra a Bíblia sempre que estiver triste, passando por alguma luta, e peça a Ele que te ajude, que te oriente. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. O versículo de número 5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, está o quê? Escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma. Repete comigo: na mão de Deus e fora da mão do diabo. Quem quer ser sustentado pelo diabo? Ninguém. Mentira ou verdade? Mas vamos entender uma coisa, só para você entender. Ele lançou a primeira prova para Jesus, não lançou? Que era transformar a pedra em... E depois ele pegou Jesus pela segunda vez e levou mais um lugar, levou mais uma prova. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que o diabo, ele tem meta, ele tem foco, ele está focado em nos derrubar. E ele não desiste de primeira. Ele lança a primeira vez e não deu certo. Ele vai lançar a segunda vez. Se ele não conseguir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ele vai até conseguir. Por que você tem que orar sempre? Você dorme a noite toda. Você não vê o que fica na beira da tua cama. Você vê. Você sabia que quando você está dormindo,
Deus ele manda um anjo ficar na cabeceira da tua cama, e tem um anjo que fica a noite toda de plantão lá, te guardando. Sabe por quê? Porque quem te guarda, que é Deus, não dorme. Você dorme. E ele coloca um anjo para te proteger, porque o diabo também não dorme. E a vontade do diabo é invadir tua casa no momento que você está dormindo. Para quê? Para tentar te destruir. Então, aprenda isso. Se você está orando e a coisa não está funcionando, é porque você está orando pouco. Ore mais, se envolva mais, leia mais a Bíblia, se santifique mais, busque mais, levante a cabeça, amém, pessoal? E saiba que Deus é com você, amém? E Deus vai te dar vitória, diga glória a Deus. O versículo de número 8 diz assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que aquilo que o diabo fez com Jesus. Pegou Jesus, ó, e fez isso aqui, ó. Está vendo ali, Jesus? Aquela maravilha, tudo lá embaixo, é lindo. Se você se prostrar, e se você me adorar, tudo aquilo lá embaixo vai ser seu. Olha só como é que ele trabalha. Às vezes ele faz a pessoa se tornar uma pessoa gananciosa. E o diabo derruba pessoas por causa da ganância. Está vendo tudo lá? Mas tem que se prostrar. Esse se prostrar é o fim, escuta, é o fim de uma guerra, de uma batalha espiritual que você vem travando há muitos anos contra o diabo. No momento que você aceita o que ele quer, se prostra, você entregou, jogou a toalha branca, dizendo: eu desisto. Agora, quando você entende que você não tem que se prostrar, quando você entende que você não tem que se curvar, eu acho que a coisa muda. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós somos fortes na vida dos outros. E quando chega a nossa hora, baixamos a guarda e nos curvamos perante a problemas que de repente na vida de alguém conseguimos resolver. E na nossa a gente não consegue. Sabe qual é o maior problema meu e seu? É que a gente sabe o que tem que ser feito. E mesmo assim, a gente prefere o que às vezes? Se prostrar. Eu vou desistir. Eu vou parar. Eu sempre falo o seguinte: a pessoa que ela quer vencer, ela tem que ter, ela não deve desistir. Vai fazer uma faculdade, começou a faculdade, cara, vai ter muita luta. Vai ter hora que a mente vai fechar, vai ter hora que a mente vai abrir, vai ter hora que vai ser legal, vai ter hora que vai ser ruim. Mas peraí, ali são desafios. E a vida é cheia e feita de quê? De desafios. Nós não podemos desistir. Como a pessoa ela quer ter uma vida melhor, então ela procura atuar de que forma? Usando a fé para se sustentar no poder de Deus, dizendo assim: não vou desistir, eu vou orar. Mas hoje, pastor, tudo está errado. Entenda você, por favor, nem todo dia as coisas têm que dar certo. Sabe por quê? Deus ele está no meio de um povo que quando a coisa está boa, o povo sai fora. Quando a coisa está mal, o povo se apega a ele. Então, às vezes, Deus ele é obrigado a permitir alguns momentos a pessoa passar por alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que se ela pegar uma bênção hoje, amanhã ela não vem na igreja.
Se receber o milagre hoje, amanhã não vem na igreja. Então está aqui. Goste de Jesus. Está vendo lá? Vou te dar tudo aquilo. Aquele povo lá, você vai tomar conta de tudo. Mas ó, se você fizer o que eu quero, aquela riqueza, está vendo? Só ouro, olha o tanto de ouro que eu tenho. Olha os carros importados que eu vou lhe dar. Olha as empresas que eu vou lhe dar. O diabo começa a mostrar. O que o diabo quer fazer com as pessoas? Ganância. Ó, que é isso? Que é isso? O diabo entra numa pessoa, a pessoa tem a salvação. Faz a pessoa achar que se ela ganhar muito dinheiro, ela vai ser feliz. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Às vezes você vê uma pessoa numa carro aí fora, custa 300 mil, você fala, poxa, meu sonho de consumo. Mas será que você está disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou? Ou de repente aquela pessoa, o que ela tem que chamar atenção é o carro e a casa dela, a vida dela. Você quer os problemas que ela tem? As noites sem dormir? Você quer os momentos que ela passa chorando de madrugada, pensando até mesmo em se matar? Seja feliz, sabe como? Tendo Jesus. Seja uma pessoa criativa. Se uma coisa não está dando certo, faça de outra forma. Aprenda que Deus é contigo naquilo que você fizer. Mas você também tem que ser com Deus. Aprenda a fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, de nunca abrir mão daquilo que você mais ama, ou diz que mais ama, que é Deus. Mas o que acontece com o ser humano? O ser humano é fiel enquanto tudo está dando certo. Eu passei numa cidade, foi Porto Seguro, que tinha um rapaz, uma moça, os dois eram casados, e eles queriam abrir uma cafeteria. Eu comecei a ajudar eles, ajudei. Daqui a pouco começou a dar certo. Eles chegavam na igreja às que horas? O culto começava às 7 horas da noite. Quando dava 5h30 da tarde, ele já estava na igreja. Pastor, o que vai fazer? Tem que limpar. Pastor, e aí, não sei o que, vai comprar alguma coisa, fazer alguma coisa? Eu dava cada bronca dele, se senhor, pastor. Às vezes eu dava cada grito. Se senhor, pastor, ela também, se senhor. Lutando. Vai fazer isso em tal lugar. Se senhor, pastor, estamos juntos. Pastor, vamos. Não, estamos juntos com o senhor. Os dois abriram a cafetaria, cresceram, prosperaram, começaram a ganhar dinheiro. Ele comprou um carrão. Wilson, você pode estar na igreja e estar orando para a gente. Pastor, estou enrolado. Eu estou enrolado. Wilson, você pode estar na igreja e estar orando para a gente fazer isso? Pastor, me perdoe, eu estou muito enrolado. A esposa dele, dona Tatiana, tudo bem? A senhora pode estar na igreja e estar orando para a gente poder visitar uma pastor, chama fulano porque eu não posso. Eu vou levar o meu filho numa festividadezinha que vai ter em tal lugar. Então você entende como é que são? Quer dizer, às vezes a pessoa tem tudo para arrebentar, mas ela só é fiel enquanto ela não tem. Quando ela tem, o que ela faz? Ela abandona tudo. Quando a pessoa não tem nada, ela é fiel. Aí Jesus foi para o deserto, sem ter nada no deserto. O que é que ele tinha no deserto? Ele não tinha nada. Mas ele era filho de Deus. Mas lá no deserto, ele mostrou que ele não era só Jesus quando estava se batizando, rodeado de pessoas, mas ele era Jesus também quando estava no deserto.
Às vezes nós mostramos que somos cristãos quando tudo está bem, tudo está legal, tudo está bacana, tudo está beleza, mas no momento que as coisas apertam, as cordas puxam, né? O cinto aperta, a gente já começa a querer se entregar, se prostrar. A gente aceita qualquer coisa que alguém oferece. A gente aceita qualquer coisa que qualquer um vem dar. Olha, eu vou te dar isso aqui, trabalhar comigo, fazer isso com você. Às vezes a pessoa larga uma coisa que se ela botar o coração, se orar mesmo, Deus honra, mas ela vai atrás do outro, porque uma pessoa, quando ela perde a presença de Deus, ela perde a direção de Deus, ela não sabe fazer nada. Tudo que ela vai fazer, ela faz errado. Agora escuta o que eu quero colocar aqui, que está no versículo 9, diz assim: e lhe disse, tudo isto te darei, se fizer o quê? Se prostrado, fizer o que comigo? O que o diabo está querendo aqui? Adoração. Quando eu xingo, eu estou dando uma adoração a quem? Quando eu minto, eu estou dando uma adoração a quem aqui? Quando eu tenho raiva, ódio, eu estou dando uma adoração ao diabo. Tudo que eu faço que não agrada a ele, eu estou dando uma adoração ao diabo. Agora, escuta isso. Como ele diz. E lhes diz, tudo isto te darei. Se prostrar e fizer o quê? Adorar. Aí como é que você vai adorar o diabo? Deixa eu te falar como é que é. Você entendeu? Deixa eu ver aqui. Você vai entender? Você quer o quê? Folha o quê? Papel o quê? Hã? Como? Toalha. Destruir. Olha aqui, pastor Raul. Você está meio triste hoje, não está? Tá não? Vamos fumar um baseado? Que a tristeza passa? E aí, beleza? Sai da igreja, irmão. Olha, isso não é pecado. Isso é criado por quem? Que é a erva da paz, irmão. Entendeu? Quem fuma tem paz. Ó. Ô irmão, chega, eu tô vendo estrela. Ó, bichinho, tudo voando. Espera pra você ver, irmão. Ai, irmão, vai fundo. Nem pra ver, não. Ninguém vai te ver, não. Gostou? Vai mais um pouquinho. Só mais um, irmão. Só mais um. Ah, o que ele fez aqui? O que ele fez ali? Não, você não entendeu? O que ele fez ali? Ele não só se prostrou, como ele adorou o diabo, fazendo aquilo que o diabo queria. Esse aqui não, esse aqui tirou onda. Eu não quero te dar a pedra da patroa. Se é pego sozinho no canto chorando, irmãozinho, ele ia pensar duas vezes, ia perguntar, mas como é que é esse negócio? Diga graças a Deus. Que foi, Santo? Amém, gente? Quem entendeu o que eu falei? Se faz a vontade do diabo, você se prostra, você está adorando. Diga graças a Deus. Amém? A senhora entendeu? É quando a gente aceita aquilo que o mal quer colocar na nossa, a gente está prostrando e adorando. Fica com raiva de fulano porque ele está aceitando, né, o que ele quer. Fica com raiva de Beltrano porque ele não é de Deus, está aceitando o que ela quer. Fica com raiva dele porque ele fez você sofrer. Aí você está aceitando o que ela quer. Sabe como é que a gente tem que fazer? Entender que tudo que a gente quer está nas mãos de quem? Está
Então olha o que vai acontecer. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará o quê? Culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e fizeram o quê? Primeiro ele passou uma luta de granada, e depois que ele passou toda a prova, o que aconteceu? Vieram agora os anjos lá no deserto e prepara para ele o quê? Um banquete. Como um banquete acontece no deserto? Como um banquete acontece aonde? No deserto. Quando você é fiel, é no deserto que Deus vai te honrar. É no momento difícil que Deus vai te abençoar. Quando você é fiel a Deus e está vivendo o pior deserto da sua vida, é nesse momento que Deus vai aparecer na sua vida para você. Amém? Então fique firme, fique de pé no nome do Senhor Jesus.